Boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast Estação Verdade, aqui na Estação NP. E a minha convidada de hoje é uma mulher muito forte, uma presença feminina marcante. Eu falo da professora, porque ela se diz assim, acima de tudo, professora Mara Rebelo. Hoje é vice-prefeita de Santiago, uma das maiores autoridades femininas da região, uma das presenças marcantes também no Estado, em diversas ações. Mara tem um currículo que fala por ela própria, por si só, mas eu convidei-a para vir aqui para a gente falar um balanço do que foi esse ano, as últimas ações do governo Peru e Mara, Marcelo Peru e Mara, e também falar sobre questões do feminino. No sábado ela foi, no domingo, aliás, ela marcou presença no Chá da Mulher Empreendedora, esteve todo momento lá, acompanhou toda a pauta, também foi uma das protagonistas desse momento. Quero ver também a opinião dela sobre esse encontro e a gente falar sobre as questões que envolvem a mulher. Muitas delas são temas doídos, muitos temas são difíceis até de trazer, que a gente tem visto muito, mas eu quero ouvir a opinião de quem está ligada diretamente às políticas públicas. Então, eu vou dar uma boa noite e vou dizer para ti, seja muitíssimo bem-vinda ao podcast Estação Verdade. Boa noite, Sandra. É um orgulho, um prazer enorme estarmos aqui nesta bancada, nesta noite, né, batendo este papo contigo, né, que sempre deixa a gente muito à vontade para uma boa conversa. Que bom que tu conseguiu, né, uma agenda corrida, umas semanas intensas. Final do ano a gente tem a impressão que parece que a gente está mais assoberbada ainda. E tu está acompanhando diretamente a programação de Natal de Santiago, que virou um fenômeno, né, de público e de ações, muitos eventos. Tá dando conta, Mara? É verdade, Sandra, a nossa agenda, né, ela vai se intensificando à medida que os dias vão passando e realmente parece que quando nós nos encaminhamos para o final do ano, as coisas se tornam mais rápidas, mais aceleradas e ao mesmo tempo mais urgentes também, né? Então, eu sou uma pessoa que acorda muito cedo, né? 6 horas da manhã já estou pronta. E aí que eu me organizo para começar o dia, né? Embora a gente comece as nossas agendas às 8 da manhã e aí não tem hora para finalizar, né? Nós agora neste mês estamos com a programação de Natal, a nossa Santiago está muito bonita, né? Foi planejada, organizada com muito carinho, como a gente tem certeza que a nossa comunidade merece, e isso está trazendo uma devolutiva muito positiva para nós enquanto gestores, né? Porque as pessoas estão mais uma vez pertencendo à cidade, né? Estão buscando estes espaços, estão acessando estes espaços com as famílias, com seus filhos. Tu já acredita que já conseguiu ter esse feedback desse retorno? Tu falou em retorno positivo. O pessoal gostou da programação? O tempo todo a gente recebe mensagens, né, carinhosas, agradecendo, elogiando o quanto a cidade está bonita, né? Agora, a partir de hoje, o calçadão também já com a sua iluminação, que é outro momento muito aguardado, principalmente pelos lojistas, né, que fazem parte da primeira e da segunda quadra do calçadão. Então, isso vem somente corroborar que esta oferta de uma cidade ornamentada desperta o gosto de todo e qualquer cidadão, de todo e qualquer cidadã a ir para estes espaços. E o prazer de viver nessa cidade, né? E o prazer de viver nessa cidade, né? Nós, ultimamente, Sandra, a gente tem recebido muitas visitas, né, de outros municípios. E as pessoas dizem assim, nossa, que coisa boa a cidade Clima. de vocês, né? Boa, uma cidade gostosa. Eu viveria aqui tranquilamente, né? Eu viveria aqui tranquilamente. Então, é uma cidade que qualquer pessoa gostaria de morar. A gente sabe que a gente vê o que está bonito. E os bastidores, foi complicado? Como é que foi chegar a esse ponto dessa programação tão intensa? Na verdade, Sandra, nós iniciamos essa programação bem antes, né?
há muito tempo, mas sempre dá aqueles atropelos de última hora, né? Os arcos, mas eu sei que vocês queriam muito antes, Exatamente, que eu ia né? falar, né? Na verdade, nós gostaríamos do dia que nós lançamos o Natal, 25 de novembro, que inauguramos a pracinha, a gente já queria acender todas as luzes possíveis, né? E não foi possível. Como num passe de calçadão. mágica, Como num né? passe de mágica, né? Acenderiam-se as luzes. E não foi possível no calçadão, né? Então, em função de que a empresa que foi a vencedora do certame licitatório teve uma questão da máquina, né, para a confecção dos tubos, e isso atrasou um pouquinho, né? Mas nem por isso deixou, né, de lado. Está tirando o brilho. De tirar o brilho dos outros espaços, e eu tenho certeza que agora o brilho vai se voltar para o calçadão. E então as tuas expectativas enquanto a esse fim de ano já estão sendo superadas? Já, as nossas expectativas já estão superadas no sentido daquilo que nós nos propomos a oferecer para a nossa comunidade, né? Mas o nosso desejo é que, principalmente o nosso comércio local, realize muitas vendas, né? O comércio está, o Centro Empresarial de Santiago está participando muito de perto com a gente em toda essa programação, e a ideia de trazer mais pessoas para o centro é exatamente para isso, para que nós fortaleça o comércio local, assim como o setor da gastronomia, né, Sandra, que também é fortalecido. As famílias vêm para o centro, já fazem um lanche, né, já trazem seu chimarrão também, mas principalmente acessam os lanches que estão melhorar a disponíveis economia. ali. Melhora a economia, com certeza fomenta essa economia. O comércio vai passar a ficar um pouco até mais tarde também, né? A partir de hoje, quarta-feira, atendimento até às 20 horas. E aí, com isso, a gente precisa e deseja fortalecer os nossos empresários. Vamos fazer um apanhado meio geral de tudo? Pode ser saúde, educação, os avanços que tu percebeu nesse período deste governo. O que tu poderia trazer para a gente? Sandra, quando nós iniciamos uma gestão, nós iniciamos com o orçamento da gestão anterior, né? Isso é, no primeiro ano de governo, nós realizamos o planejamento para 4 anos. Então, isso vai dar, na verdade, 5 anos, né? Embora nós estivéssemos no governo anterior, uma vez que o partido é o mesmo que está, né, na gestão atual, nós o dono da caneta era outro, né? E a gente tem como premissa de seguir adiante os projetos que estavam todos alinhados, né? E pouco a pouco ir dando, né, a nossa cara, vamos dizer assim, dentro daquele plano de governo que nós nos propomos a trabalhar pela comunidade de Santiago, e que a comunidade apoiou, né, e acreditou, tanto que nós chegamos, né, a vitória. Então, esse ano foi bastante positivo, sim, se nós olharmos para isso, e também se nós olharmos para tantas coisas que, mesmo com o orçamento do ano passado, né, com o planejamento do ano passado, nós conseguimos trazer como inovação. Né? Por exemplo, nós, principalmente no setor de eventos, nós trouxemos o Enarte, né, que movimentou a nossa cidade, né, aquele período. Nós trouxemos a Inespref também, que fomentou também toda a nossa economia, e poder aos poucos estar possibilitando a questão da pavimentação asfáltica, né? Pavimentação asfáltica, calçamento de ruas, as pracinhas, né? A gente conseguiu dar uma organizada, mas principalmente o foco principal era a pracinha de brinquedos, né? Que a gente pudesse estar entregando algo inovador e que fosse a contento. Foi um gol de placa, né? A pracinha. Diga-se de passagem. A pracinha, né? Ao mesmo tempo que a gente tem por obrigação manter todos os espaços públicos em funcionamento, né? Seja na saúde, seja na educação. Na saúde, eu tenho certeza que a gente vem numa caminhada de grandes melhorias, né? Conseguimos, neste governo, os dentistas em cada unidade de saúde da família, né? Em cada ESF, com dentista, que era algo que nós queríamos muito, né?
Também ampliamos os atendimentos, né, de médicos, também proporcionando turno estendido nos ESFs. Dobramos a equipe para o pronto-socorro também em alguns dias da semana, de acordo com as demandas. A demanda, né? Na questão da educação, nós, durante a última gestão, nós não criamos nenhuma escola. No entanto, nós ofertamos 600 novas vagas na educação infantil, somente readequando os espaços, né, e organizando, construindo naqueles espaços disponíveis. E isso fez com que nós conseguíssemos zerar a fila, né, que é algo que todo município sonha, todo gestor sonha em gerar a fila da educação infantil, nós conseguimos. Então não temos o porquê de nós estarmos buscando construções novas. A gente não precisa... Tem que adaptar o que tem. Adaptar o que tem e manter com qualidade tudo que tem. O que nós, durante a nossa campanha eleitoral, a gente presenciou que era algo que a comunidade precisava? Quando as famílias trabalham, existe a possibilidade do turno integral na creche, né? Na etapa creche, sim, na EMEI. Só que para isso tem critérios, esses critérios já vêm da política da educação infantil pré-determinados. E aí acontecia de que algumas famílias, em função da sua renda, não conseguiam estar fazendo jus a essas vagas. Então nós criamos o Centro Recreativo Municipal, que é exatamente para essas famílias que trabalham, né, pai e mãe estão trabalhando e que podem deixar o seu filho um turno na EMEI e o outro turno que nós chamamos carinhosamente de centrinho. E as famílias abraçaram essa Muito, essa a gente ideia? está com aproximadamente 40 crianças. É quase crianças. que um criança feliz. É um criança feliz infantil. Única e exclusivamente infantil, exatamente. É o turno oposto, bem de acordo com o criança feliz, assim, só que a faixa etária é diferenciada, é a faixa etária que o criança feliz não atende. Só para a gente esclarecer que algumas pessoas dizem que não conseguiu a vaga na creche, mas as vagas, realmente, a demanda foi zerada. O que não é zerado, às vezes, no entendimento, é que a pessoa quer num determinado horário. Exatamente. Né? Existe uma diferença da demanda manifesta e a lista de desejos. Né? Por exemplo, a Mara quer... tem a vaga, só de tarde. Né? Tem a vaga à tarde na EMEI Bem Me Quer. Mas não, ela quer só criança. Né? É um desejo, mas meu filho está atendido. Então não quer dizer que está uma criança sem oportunidade. Não. É a lista de desejos que aí complica um pouco mais. Essa né? vai se manter ativa sempre, né, Sandra? É do ser humano a gente desejar sempre outras coisas. Falando na saúde, tá para acontecer algo inédito, né? Que é o centro do idoso, 60 a mais, né? Amanhã, né? Então é realmente uma conquista também deste governo. Era um projeto, né? Que já estava tramitando, mas é uma conquista recente. Recente. O Saúde 60 a mais, né? É uma conquista deste governo também, embora já tivesse em planejamento um pouco mais lá para trás, mas se concretizou agora. E muito também do viés do governo estadual estar proporcionando essas políticas públicas a nível de estado, né, Sandra? As políticas estão acontecendo mais hoje a nível de estado do que a nível da própria União, né? Em saúde, principalmente, e habitação também. Então, hoje, na quarta-feira, hoje, né, inauguramos então esta prestação de serviço Saúde 60 a mais, aonde vai estar à disposição desta faixa etária da nossa população. E a gente tem que estar sempre pensando, Sandra, que Santiago está com uma população de idosos em torno de 24%. É altíssima, né? já. É altíssima, se nós, né, a gente tem 50.336 habitantes, dos quais 24% já são idosos. Então, olhando para isso, a gente tem que buscar mais e mais alternativas para contemplar qualidade de vida para essas pessoas. E o 60 a mais, ele vai ser composto por uma equipe multidisciplinar que vai estar atendendo, então,
as pessoas. E como com ele essa vai ser idade. referência, vai vir pessoas que precisam de toda a região, né? 11 municípios. 11 municípios. 11 municípios. Então é mais, quando a gente fala de região, a gente lembra dessas cidades mais perto. Lembra É do maior Vale o do leque. Jaguari. É um pouco maior. Então é um recurso também que deságua, de certa forma, na economia local. Deságua, com certeza, na economia local, né? É mais geração de renda para psicólogo, né? Para fonoaudiólogo, para assistente Oportunidade social, médico, de postos de também, né? postos também. A questão do trânsito, como é que tu viu as novas implantações de secretarias? A Secretaria de Cultura já está falando por si só. Sim. Trânsito é um dodói, né, em Santiago. Quais as maiores reclamações que chegam para vocês? E o que vocês sentiram, Mara, com a secretaria? Na verdade, antes nós tínhamos o Departamento Municipal de Trânsito, né, que ficava sob a guarda da Secretaria de Obras, né, que depois tornou-se Secretaria de Infraestrutura. A criação da Secretaria de Trânsito na verdade, uma tentativa de nós melhorarmos, né, o nosso trânsito em todas as nossas vias. Claro que isso depende muito de uma decisão de cada cidadão de como andar no trânsito, né? A gente pode ter a secretaria, pode oferecer milhares de cursos, né? Pode promover ações educativas e que a gente tem que promover e tem que começar pelas escolas, porque daí as crianças vão começar a cobrar ensinar os pais. Ensinar os pais, usa o cinto, não corre, olha, tem velocidade aqui, né? Para que isso possa, pouco a pouco, ir se transformando numa cultura de cuidado em relação ao trânsito, né? Nós temos 50 mil e poucos habitantes e 36 mil veículos. É muito mais do carro, que né? mais muito do que carro casa. Para a população economicamente ativa, vamos dizer assim, né? Ou maior de idade que possa ter já a sua carta de motorista. Então, é algo desafiador, né, desafiador, mas que aos poucos a gente, com ações educativas e identificando pontos, por exemplo, tem um ponto que precisa de uma sinaleira, a gente vai fazer o estudo junto com o Conselho de Trânsito e vai colocar uma sinaleira lá. Agora, o próximo ponto a ter sinaleira é lá o ponto do posto 27, né, que é aquele entroncamento ali, Sim. Tomás Forte, Zuri, Hospital. Que dá bastante congestionamento. Às vezes a gente fica 10 minutos ali, eu sei disso, né, o prefeito sabe disso, que também é caminho dele. Então, a gente vai buscando essas alternativas de acordo com aquilo que a gente pode melhorar mais. A questão das vias asfálticas, né? A gente sinaliza elas todas de forma muito adequada, mas nós precisamos que os motoristas respeitem as sinalizações também. A mudança no trânsito, então, está muito concentrada no cidadão, né? No cidadão e na parte educativa, né? Que em ações educativas, tanto da própria Secretaria de Trânsito, assim como também de todas as nossas escolas, independente das faixas etárias. Toda a demanda de atividades, de necessidades que chega para vocês diariamente, uma assim que elege para mim uma que tem tirado o sono da vice-prefeita e do prefeito, que é aquela, temos que resolver, temos que dar conta, tem que ser para ontem. O que mais tem preocupado vocês? Assim, Sandra, nós temos um município também com muitas estradas rurais, né? Interior. Aproximadamente 2.500 quilômetros de estradas. E cada vez que vem uma chuva forte, daquelas que lava a estrada, no outro dia, né, sempre quando aparece o sol, começam a vir as demandas. E aí a gente fica naquela angústia. Por exemplo, agora a gente sabe que há safra. E a gente sabe do trigo, né? O quanto os nossos agricultores sofreram com estiagem, né? Com a economia, enchente, né? E disso depende a nossa economia. Então, cada vez que nos ligam lá, no exemplo lá do Monte Alegre, precisamos de estrada aqui e as nossas máquinas estão lá do outro lado, que a gente sabe que também tem que obedecer a esse planejamento.
é algo que nos tira o sono, porque a gente gostaria de estar em todos os momentos. Ser onipresente é difícil, atendendo todas essas demandas para dar viabilidade. Finalzinho do ano, uma troca de secretário de novo, né? Sai o Bruno, volta o Sadi, teve os feirões de emprego, que foi uma inovação também. Como é que estão lidando com isso? Na verdade, assim, é natural, né? De cada governo, essas trocas são naturais, né? Mas o Bruno, ele já, há algum tempo, ele já vinha sinalizando que o desejo dele de retornar ao posto dele em Porto Alegre, a carreira dele, né? Junto ao FGTAS. E aí, então, a gente convidou mais uma vez o secretário Sadi, que também se retirou da secretaria para apostar um pouco na carreira privada dele, né? Mas não teve jeito. Mas daí, sabe quando morde aquela mosquinha? Sim, né? sim. A abelhinha aquela, né? E aí conseguimos fazer essa mordidinha no Sadi de novo e trazer ele de volta, porque ele foi um excelente secretário, assim como o Bruno deu o melhor de si, né? E agora, então, o Sadi retorna para esta secretaria para dar continuidade ao planejamento que já estava pré-estabelecido, né? E também para buscar novas ações enquanto secretário voltado para a inovação e tecnologia que o Sadi Gioda representa, né? A gente olha para o Sadi, já lembra de inovação e tecnologia. Exatamente. Né? Ele tem muito forte isso. Muito forte disso. Enquanto o Bruninho era muito forte na geração de emprego e renda. Então funcionou. Funcionou, né? Funcionou. Essas políticas se entrelaçam e elas trabalham bem. Vocês estão conseguindo seguir o plano de governo à risca? Está ficando alguma coisa que já deveria ser feito, ter sido feito para trás? Ou tu acredita que estão dando conta dessa promessa, digamos assim? Uma gestão, ela sempre vai ter acertos e erros, né, Sandra? E quando a gente pensa num plano de gestão, plano de governo, a gente pensa no ideal, né, naquilo que nós queremos como ideal para a nossa comunidade. Às vezes, e muitas vezes, existe uma grande diferença entre o ideal e o possível, né? Daí a gente tem que pensar que nós dependemos de orçamento, em primeiro lugar, né? A gente depende das condições climáticas, por exemplo, para que se tenha o retorno, né, da ICM através de uma boa safra, que vai movimentar comércio, enfim. A prefeitura toda gira em torno de retornos de impostos, né? Então, dependendo de como estão... como está esse cenário, vai impactar também neste plano de governo. Mas como nós não criamos muitas coisas assim no plano de governo, isso é fabuloso, nós não criamos nada disso, sempre foi planejado com o pé no chão, né? Até porque a gente já vinha prevendo isso, né, que aconteceria, essas questões, principalmente as questões de clima. E aí, então, a gente vem dando conta, embora tenhamos algumas coisas já prontas do plano de governo, como, por exemplo, o centrinho, que era uma das coisas que a gente tinha, os dentistas, enfim, mas a gente ainda tem muitas coisas a fazer durante esses próximos 3 anos agora, sim, né, Sandra? Exatamente. Que um ano já foi. Quando a gente olha e assim, é o primeiro recém foi, também, mas é o primeiro, é muito cedo, né? O primeiro é o ano do aprendizado, né? O ano do aprendizado, o ano de tu ouvir as pessoas, e a partir do segundo ano, então, mão na massa, né? Arregaçar as mangas e mais trabalho. Qual é o orçamento para 2026, Mara? Já tem pré-determinado? Não tem ideia? Ainda, vai ser agora mais para metade de dezembro, né? Mas gira em torno de 280 milhões. E é um ano eleitoral, um ano difícil o ano que vem, né? Um ano eleitoral, ele complica bastante as bases, porque enche de restrições, né? Muitas. A gente tem até... março, mais ou menos, para dar conta de uma série de coisas. De investimentos, né? Investimentos. Depois para tudo, né? Para o resto do ano, né, Sandra? Porque daí até outubro é a questão da legislação eleitoral. Aí depois, dependendo clima de transição. Clima de transição só vai começar a girar a roda novamente lá por março, então vocês terão aí uns 90 dias no início de 2026 para tudo que nós pudermos, né?
de recursos e de tudo para o nosso município, porque depois realmente e embora não seja a eleição diretamente ligada ao município, os municípios também vão entrar em muitas restrições. Porque está tudo a milhão lá para cima, né? Milhão lá para cima. Nós vamos. Outra pergunta: qual é a parte mais difícil de ser vice-prefeita? Porque ainda tem muito aquela cultura de que vice-prefeito é um cargo mais decorativo. Como é que tu. Porque tu sempre foi, né, Mara? O teu perfil é muito do executar. Como é que foi para ti sair daquele perfil que tu estava? Na verdade, tinha uma caneta importante da educação que mudou muito era do teu ir lá e dar o chamegão e fazer acontecer, e chega na vice-prefeitura, mas eu sei que tu também disse que nunca aceitaria ser só uma figura decorativa. Mas e como é que equilibrar isso de não passar do ponto também, né, não avançar no comando do prefeito? Como é que é? Na verdade, Sandra, é muito bom trabalhar diretamente com o Marcelo, né, com o Peru. E nós temos uma sintonia tão grande e um respeito muito grande, né, um respeito ao outro dentro daquilo que o outro está fazendo. E eu, enquanto vice-prefeita, eu participo de todas as decisões, participo de todas as reuniões, a gente está sempre junto e isso fortalece cada vez mais a relação, né? É uma dupla que está na gestão, né? Quando o prefeito tem que viajar, ele sabe que eu vou atender todas as demandas que chegarem, né? Assim como quando eu preciso me retirar. Tu te sente com liberdade de agir? Sim. De decidir? Me sinto com liberdade de agir, decidir, porque eu tenho certeza que tudo que eu vou decidir, o prefeito vai... faria o mesmo? Faria o mesmo. Faria o mesmo, né? Então, de confiança em primeiro lugar, de confiança em primeiro lugar. E também, seguindo na linha da tua pergunta, para a Mara, que sempre foi gestora, né? Que sempre teve a caneta, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande estar ao lado do prefeito, né? Porque é estar ao lado, decidindo conjuntamente, né? Mas aí a gente pensa assim, em como as nossas gestoras que estavam ao nosso lado também se sentem. Sim. Mas a confiança, a autonomia, isso faz com que a gente tenha essa grandeza para atuar junto sem melindrar nada, entende? A gente vê aí, institucionalmente falando, né, que vocês pregam muito isso. Até os secretários, eles vão dar entrevista, eles sempre nunca se referem a um de vocês. Eles sempre se referem aos dois. Isso é um combinadinho lá? Né? Não. Ou é um sentimento deles mesmo? Não é um combinadinho. Confesso, é Estação Verdade. Sim. Se eu descobrir depois... vai lá e falem sempre, Mara, Peru e Mara. Nunca foi combinado, mas é algo natural, né? E o bom é que a gente inspira outros gestores a fazer isso, né? O Igor de Jaguari, agora eu também tô com a Helenice, que nem tu e o Peru, Mara, sabe? O Nistalda também, a dupla começou a andar mais junto, né? Então, a gente está inspirando outras pessoas, porque, na verdade, o nosso propósito sempre foi esse, né? De ser uma dupla que está junto para situações boas e também para aquelas que são desafiadoras da gestão. Então, naturalmente, por isso que os secretários usam, eu percebo Sim. isso também, né? Mas eu me incomodo bastante assim quando dizem vice é uma figura decorativa ou vice não é nada, né? Diz no teus calos. Sim, porque vice é importante, sim, né? Sim. Até porque assim dentro do nosso trabalho enquanto vice, eu procuro estar presente em todos os lugares e também ajudando, porque muita coisa para o prefeito sozinho, né? Então, eu ajudo ele nas questões das secretarias, no monitoramento das estratégias, né? Os secretários me procuram muito,
né? É um desfile de secretário no gabinete da vice, para que a gente possa trocar ideias, para que a gente possa alinhar algumas coisas, porque todo secretariado sabe que se falar com a vice, vai estar alinhado com o prefeito depois. E também acho que esse olhar mais maternal também, não chegam primeiro, vamos amaciar a decisão, vamos chegar na Mara, que ela dá uma... Chegar na Mara, que a Mara... sente isso? Sinto também. Primeiro na Mara, que ela com o jeitinho dela vai chegar no prefeito. E vai dar certo. E aí vai dar certo. Então, isso é tranquilo, é bem tranquilo, assim. E essa questão também do feminino, tu entende... o valor da representatividade que hoje tu ocupar o cargo de vice-prefeita como a primeira da história de Santiago, né, culturalmente um lugar, né, muito de tradições, é romper uma barreira histórica. Tu entende a importância para as outras mulheres e tu percebe que elas estão entendendo essa importância? Às vezes eu penso que eu entendo, né, reconheço que foi degrau por degrau, né? Quem conhece a minha trajetória sabe, eu venho de uma família muito humilde, morando no interior, e que vim para a cidade e comecei gestão de escola, e aí fui indo, gestão do Criança Feliz, vereadora, assessora parlamentar, cheguei na Secretaria de Educação. Na Secretaria ocupei alguns espaços a nível de região e de estado, né, como a M-Centro e a Undime, e agora vice-prefeito. Então, eu acredito muito em construção deste caminho, né? E nessa construção a gente vai inspirando outras mulheres. Né? Porque o que as mulheres hoje chegam para mim e dizem assim: eu quero fazer parte do movimento, um exemplo da mulher progressista, porque eu quero participar. Agora nós temos você que nos representa. Então isso vai cada vez mais trabalhando para que outras mulheres também chegam. Não é fácil, é difícil, né? Mas cada mulher tem que conquistar esse seu espaço. Tu acredita que teve que se provar mais, esperar mais, lutar mais por ser mulher? Naturalmente, Sandra, eu Mara, né, não vou falar por todas as mulheres, a mulher Mara, muitas vezes pensou, né, e eu não vou fazer isso porque isso não é para mim. Eu quero ficar aqui mas isso me parece que é muito mais por zona de conforto do que por desafio, porque no momento em que eu vou me desafiar, a Mara vira a chave e vai, entende? Então a gente sim, eu Mara já tive que provar que sou, né, primeiro para ti, primeiro para mim, para depois para os outros, que eu tinha como ocupar aquela posição ou como desenvolver aquele trabalho. Mas eu acredito muito que ainda vai chegar o dia que a mulher vai, através simplesmente do seu trabalho, ela vai ser reconhecida. Independentemente de gênero, né? Então, vai se tornar referência. Obviamente, sem citar situações e nomes, que eu sei que tu é muito discreta nesse aspecto, tu já sentiu na pele alguma ação que tu percebeu que era de um machismo estrutural? Alguma situação assim que te incomodou, que tu possa trazer para a mesa e que às vezes o machismo ele é muito velado. Talvez a pessoa até que pratica, homens ou mulheres, nem sente que estão fazendo, né? Tu já sentiu isso e tu ficou incomodada com aquilo? Sim. E quis se provar mais e quis dizer, sim, agora que eu faço. Sim. E bicuda, como diz. Sabe? Às vezes, Sandra, a gente tem alguma ideia, alguma coisa para contribuir, né? E aí, o tempo todo, tu é bloqueada de falar, né? Interrompida, não é bloqueada, tu é interrompida para falar. Então, essas interrupções não deixa de ser aquele machismo sim, velado, né? Não é o que ela está falando não é tão importante. Não é tão importante, né? Então, fica para depois o que ela vai falar. Isso sim a gente percebe. E o que está faltando agora? A gente já chegou num aspecto. Agora nós temos uma vice-prefeita, né? A primeira da história. Mas tivemos um decréscimo na Câmara.
E a gente vê que o que tu acredita que está faltando? Qual é o pulo do gato real para que nós tenhamos uma representatividade política que esteja de acordo com a nossa representatividade feminina, né? Porque nós somos um número, uma legião de mulheres. Uma legião de mulheres, né? Nós somos 52% da população, né, Sandra? Tanto a nível de Brasil quanto a nível de Santiago. E, infelizmente, né, quando Santiago tem a sua primeira mulher no executivo, a gente diminuiu as cadeiras na Câmara de Vereadores, né? Temos somente uma vereadora. E foi até a contramão de outras cidades, né? Que foi da região que elegeram mais, né? Mulheres. A gente sabe que, ao longo da história, ultimamente as mulheres vêm conquistando mais este espaço de poder, né? Hoje tem muitas mulheres que estão à frente de prefeituras ou de Câmara de Vereadores, até mesmo da Assembleia Legislativa, vem num crescente. Nós recebemos há poucos dias, vocês, né, receberam autoridade de Estado aí, né, há poucos dias, uma mulher forte, secretária, né, cheia de do ideias, meio ambiente, né? Dinâmica, determinada, né? E eu tenho certeza, Sandra, que essa representatividade feminina, a presença da mulher nos espaços, ela tem que ser vista como protagonismo. Não basta a Mara estar aqui. A Mara tem que ser protagonista daquilo que ela se propôs a fazer, né? Aí volta a questão da figura decorativa, né? Aí, qual mulher vai ter uma inspiração na Mara se a Mara está todo dia lá na prefeitura, sentadinha, se não decide nada, ou se não, né, não tiver nenhum movimento, não vai inspirar ninguém, né? Então, para inspirar, tu tem que ser presença e tu tem que ter o protagonismo. E me passa muito a ideia assim de que as mulheres precisam acreditar mais nelas. E umas nas outras. Aí nós vamos ter a representatividade que nós merecemos, né? Mulher apoiando mulher, né? Mulher empoderando mulher, né? E eu gosto muito de uma frase que não é minha, do Papa Francisco, quando ele diz assim: quando as mulheres lideram, as coisas dão certo. Na verdade, né, Sandra? Outro dia eu estava... Adorei essa frase. Esses dias eu estava participando de um evento e era sobre mulheres enraizadas. E aí a pessoa que estava fazendo a fala, ela trouxe algo que vou compartilhar aqui. Que nós, mulheres, a gente já veio ao mundo para resolver problemas. Por quê? Porque quando Deus criou Adão, né? Ele criou Adão e viu que não estava legal, né? Ele criou... Não era tudo. Não era tudo. O que ele faz? Segundo a Bíblia, né? Da costela do Adão, ele cria a mulher. Então, a mulher já não veio para solucionar um problema? É verdade. Vendo por essa ótica, embora eu acho que nós não vemos de costela de Adão nenhuma, né? Mas eu entendi a analogia. Pode ser uma analogia, né? Mas é algo que realmente eu acho que a gente veio para, né? A gente está para solucionar muitos problemas e de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais sensível às vezes, né? Esse olhar feminino faz a diferença aonde a mulher está, não tenho dúvidas disso. Tu acredita que se o mundo fosse governado por mulheres, as guerras não haveriam? Talvez não. Eu também acredito que não. Eu acredito que não. Não a guerra. Sim, de aquela fato, guerra, né? de mandar filhos para as tropas é difícil. Não, né? Essa não. Uma mulher agir assim, né? Guerra com diplomacia, ela ia sim. brigar de outras formas. Ela ia brigar de outras formas, mas na questão de armamento, não. Tu fostes no chá da mulher empreendedora. Faz uma avaliação, mas bem verdade, né? Na Estação Verdade, tranquilamente. Tranquilamente. Nossa, não tem como não falar a verdade do nosso chá da mulher empreendedora, né?
Acho que foi um momento assim de muito aprendizado, Nossa, como foi bom a gente conhecer o que as outras pessoas também fazem, né? O que as outras mulheres empreendedoras estão fazendo, estão se dedicando, estão se desafiando, além de que tu encontra pessoas, que tu vê outras pessoas, essa integração assim que é muito salutar e saudável, mas principalmente porque quando as pessoas estavam lá se apresentando, mas como que eu não me dei conta que ela fazia isso, né? Às vezes a divulgação daquilo que a gente se propõe a fazer ou do negócio, às vezes nem não chega em todas as pessoas. Aí a gente se pergunta, mas a comunicação hoje é muito mais rápida, muito mais ágil. Sim, mas mesmo a gente não vê tudo. A gente não vê tudo, a gente não consegue ver tudo. Então foi muito legal, assim. É para ser um evento de network mesmo, network, né? Para fazer negócio, para fazer rede, para divulgar negócio, para construir a sua rede ali. Assim, olha, não foi uma tarde que ninguém viu a tarde passar de tão gostosa que estava e que a gente se entreteu, né, prestando atenção em todas as falas. A gente falou, né, da questão do protagonismo feminino. Tu trouxe também essa questão da mulher, né, se aceitar aquilo, né, aquele desafio, né, primeiro se reconhecer capaz e depois mostrar que é capaz. Tu te vê preparada para governar Santiago no futuro? Sandra, hoje eu estou vice-prefeita, né? Como nós estamos na primeira gestão, nós podemos buscar uma reeleição. Isso, com certeza, a gente vai buscar. Esse, né? É o caminho natural. Esse é o caminho natural, né? A gente está trabalhando para que tudo dê certo e tudo vai dar certo, porque a gente é muito compromissado e com muito pé no chão. E eu tenho certeza que estando no lugar de vice-prefeita já é uma preparação para que sim, quando chegar a hora, eu coloque o meu nome à disposição, primeiro do Partido Progressista e depois para avaliação da nossa comunidade. Muito bem, gostei da verdade. Verdade. Eu sei que tu já está planejando coisas para a comemoração do Dia da Mulher, lá no ano que vem. Não dá para dar um spoiler aqui na Estação Verdade? Viu que eu tenho meus perdigueiros? Tem os perdigueiros. Né? Sim, a gente, né, já fez uma primeira ação com mulheres rurais, né? Porque, como eu venho do mundo rural, né, Sandra, é um segmento que me atrai, que tem, assim, eu tenho um carinho muito grande, assim, pelas mulheres rurais. E estou sempre, quando posso, ir nas feiras, conversando com elas, e enfim. Fez até um evento para as mulheres rurais, sim, né? Sim, e pretendemos fazer de novo, né? Botamos aquela mulherada para dançar para dançar. A Viviane do Sicredi já garantiu o chapéu de novo. Tá. Então a gente já vai estar junto de novo. Conto com a Sandra, com a parceria da AME para nós fazer essas ações. E também nós estávamos planejando com o Bruno, e agora vamos dar sequência a esse planejamento com o secretário Sadi, para que a gente possa fazer um summit delas. Viu? Arranquei um spoiler aí. Que achou aí? Summit delas, achei chiquérrimo. Né? Chiquérrimo, no mês de março. Né? Tendência, super tendência. Vamos também nós inovar, né? Com essas coisas que acontecem em grandes centros, por que não na nossa Santiago? Mara, uma coisa que me marcou muito numa entrevista que eu fiz contigo, e eu quero trazer aqui, já que eu lembrei, foi justamente a tua grandeza, porque quando saiu do cargo de secretária de educação, tu voltou a ser professora numa escola do interior, que era a tua raiz, e tu sempre disse que tu é professora em primeiro lugar, né? E tu foi numa boa. Isso eu ouvi de outras professoras e até da diretora da escola que tu voltou, que ela disse, meu Deus, como é que eu vou ter na minha equipe a secretária de educação? Para ela estava difícil, embora ela te conhecesse, mas olha o peso que ela sentiu de ter ali sob o comando dela, e tu agiu naturalmente como se aquele fosse o teu lugar sempre. Eu
vendo de fora e vendo as falas das professoras e da própria diretora, eu senti de uma grandeza tua, de que estou preparada para tudo. Se tiver que voltar lá, eu vou dar aula feliz, eu vou estar tranquila. Soube ocupar teus espaços sempre. Isso é uma qualidade muito, muito nobre tua, sabe? E me emocionou até, sabe, vendo elas falarem a teu respeito e da admiração que tem, né? Sim. Sandra, isso foi bem legal, assim, né? Porque, às vezes, enquanto tu está na secretaria, à frente de tudo, tem muitas coisas para te cuidar. E tá mandando todo mundo, né? Tá todo mundo, né, sobre a tua direção, vamos dizer assim. E tu não tem aquele olhar específico para a sala de aula, né? E eu já estava 7 anos e meio fora da sala de aula, na secretaria. E aí, quando eu voltei, digo, não, vou voltar, então vou para a sala de aula. E aí, eu cheguei na escola, a diretora meio assim, realmente, ela ficou assim, meio... Pisando em ovos. Pisando em ovos, mas aí a gente foi desconstruindo aquilo, né? Eu não estou aqui como secretária, meu ciclo findou, colega, né? Eu sou colega, né? Sou colega. E aí eu fui conquistando aquele espaço. E também conquistando a confiança de todas, né? Que a gente virou uma família naquela escola. Uma família outra vez, né? E a escola do interior. Escola do interior. E isso foi muito interessante. O mais interessante que foi para mim, Sandra, voltar para a escola, que eu ficava um pouco auxiliando a diretora na parte pedagógica, mas eu também fui para o chão da fábrica. Pois elas me contaram isso, foi para o chão da sala de aula. Eu dei aula para o jardim, preparei aula, né, e para o primeiro ano, segundo ano, até o quinto ano. Eu dei, que são as multisseriadas, e eu chegava lá e dava conta do recado. Ainda hoje, a gente teve no gabinete a visita de alguns integrantes da Liga da Criança e Adolescente, que é um projeto que eu criei enquanto secretária, que me orgulha muito, e uma delas era a Mariane, que é da escola Servando Gomes, e ela chegou e disse para o prefeito, ela foi minha professora, ela foi minha professora. E isso marca, né? Marca, e eu vejo assim, eu sou muito de me preparar para a finalização do ciclo, Sandra. De ter o entendimento que aquele ciclo terminou. Terminou, agora é vida que segue, é aquilo que tu tem que fazer, né? Porque tu tinha de certo que tu era professora. Professora. E o resto era só possibilidades, né? Só possibilidade. Né? O que tinha de convicção era aquilo. Tu está nestes espaços. Tu não é ali. O que tu é aquilo que tu buscou por formação, por vocação para a tua vida. Então, existe uma grande são diferença. temporários. Temporários e passageiros. É tua, a profissão é para a vida. E a Mara, tem um outro lado da Mara, que é a Mara mulher, que eu tenho visto você cuidando bastante, né? Fazendo atividade física. E a Mara avó. Qual dessas Maras são as preferidas? A Mara professora, a Mara avó, a Mara mãe, Mara... Eu acho que a Mara avó. Eu sabia. Eu só não quis dar, porque eu vejo que tu tem uma energia Mara assim... avó, assim, sabe? Porque hoje eu tenho minha neta mais velha, está em viagem pela escola Tomás Fortes, né? E sempre que a gente sabe que estão tudo super tranquilos, super seguros, mas tem que estar sempre, né? Coraçãozinho da avó. Coraçãozinho. Tá? E ela sempre mandando, oi vó, estamos saindo daqui, vamos para tal lugar, sempre dando aquele feedback, assim, né? E isso é muito bonito, assim, essa relação é muito bonita, porque é uma relação de confiança, né? Quando ela... eu falo da mais velha, porque a mais velha é a que está sempre... Sim, convive mais comigo, né? Desde muito pequena. Então, ela não quis festa de 15 anos. As outras ainda não fizeram 15 anos, não sei o que vão querer, né? Mas a Eduarda já fez 15 anos e ela, não quero festa, eu quero uma viagem. E a gente fez a viagem. E aí ela dizia, vamos criar memórias. Que legal. Agora, outro dia ela me disse... Que tal, vó, aproveitar agora esse período que tu fica sem pagar imposto de renda para nós comprar um novo pacote de viagem para nós ir o ano que vem. Digo, vamos ver se vai dar. Mas eu achei uma graça ela, sem pagar imposto de renda. Sim, que daí podia pagar o pacote da Mas ela está sabendo tudo, né? Do rendimento da avó também.
das despesas da avó. Das despesas da avó. Mas acaba sendo uma parceria leve, né? Leve, Os netos leve, e as netas, pelo leve. que a gente vê das avós, né? Sim, dizem que a avó é mãe com açúcar, né? E eu acho que é isso mesmo. Porque tu tem aquele cuidado que tu não tem como descrever, às vezes é um amor que tu não dimensiona, mas ao mesmo tempo tu devolve, né? Exatamente. É aquela devolve Sim. para a mamãe. É com mais leveza, né? É com mais leveza, é algo que se torna leve. Pra e gente... a Mara está se cuidando, Ah, Sandra. eu vi, né? Até porque eu tenho uma assessora, né, que cuida desde que se eu almocei, até está em contato com o meu treinador. Mas conta Sim. o nome dessa anja. Nem vou dizer, né? Quem é a anja. Quem é a Eu anja? quero que tu diga. A Alessandra, né, a Ali, que eu chamo a minha Ali, e isso pegou lá em casa, sabia? Quando eu falo, não sei o que é a Ali. A tua claro. Ali, sim, é a minha Ali. Já tem a minha até o Ali. ciúmezinho. Já tem até o ciúmezinho, a minha Ali, né? Então, ela cuida bastante, assim, se estou me alimentando, se estou tomando as vitaminas necessárias, porque a gente realmente precisa, né? E tem que dar o exemplo, né? E tem que dar um exemplo. Falamos e acho que em autocuidado autocuidado também, né? Nós que promovemos ações para mulheres, né? No mês de outubro, para que não precisa ser só no mês de outubro. Tu chegou a perceber, né? Eu vi que tu acenou com a cabeça lá no chá da Mulher Empreendedora, que a gente trouxe a fala justamente do combinado na tua sala de vice-prefeita com o grupo Elas, que em todos os momentos possíveis falaríamos da a importância da prevenção. São falas rápidas, mas de conscientização, que realmente não é só em outubro, né, Mara? Não é a mulher precisa se cuidar, fazer os exames o ano todo, né? O ano todo. Então a gente tem que se reunir para falar sempre disso. Deixa uma mensagem de Natal para a população. Eu sei que ainda não chegou, mas a nossa entrevista vai ser a última do ano, né? Pelo menos no podcast. Está chegando, então assim, eu quero agradecer primeiro, né, por todo esse ano vivido, todas as coisas boas e as coisas nem tão boas, porque tudo é aprendizado, né? Tudo é para nossa evolução pessoal e profissional, mas pessoal em primeiro lugar. Então é um ano que a gente agradece por todas as conquistas e quero desejar para que toda a nossa comunidade, as nossas famílias, né, estejam em paz em primeiro lugar, né, com muita saúde, né, Sandra? Porque o que a gente precisa é ter saúde, o resto a gente vai correndo atrás, né, de outras coisas. Então, saúde em primeiro lugar, muita paz e que a gente possa cooperar uns com os outros, né, e ter empatia um pelo outro, colocar-se no lugar do outro às vezes, para que a gente possa entender o que as pessoas estão passando, o que as pessoas estão sentindo e dessa forma a gente poder auxiliar mais as pessoas. Eu acredito muito nisso, que nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui para também poder auxiliar a outras pessoas. Então, que esse Natal seja de reflexão, né, de agradecimento e de muita esperança. Esperança que a gente vai ter um ano melhor, né, que as coisas vão melhorar. A gente sempre tem essa esperança. É o espírito natalino, é o né? espírito natalino e o espírito do ano novo, aquela renovação. Parece que tudo, né, vai mudar na virada do ano, né? Chave. E quem sabe, né? E quem sabe, né? Vai que, né? Vai que vire, né? Então, esse é o meu desejo. Saúde e paz para toda a nossa comunidade. Muito obrigada, Mari. Eu te desejo saúde e força. E força, inteligência, ideias criativas, porque muito da vida boa que os santiaguenses podem ter passa por aqueles gabinetes lá, né? Então, que vá todas as energias boas para lá, tá bom? Amém. Amém. Muito obrigada. Nós ficamos por aqui. Você ouviu mais uma Estação Verdade. Desta vez foi com a vice-prefeita Mara Rebelo. Trouxemos a mesa e ela respondeu tranquilamente tudo que foi perguntado, sem rodeios. E é isso que a gente gosta. Ficamos por aqui.